Bom dia! E aí, gente? Por que meu filho não me ouve quando eu falo não? Vamos entender isso aí? Bora começar. Por que meu filho não me ouve? Falar não, né, gente? Tem alguém que tem esse desafio aí? Por que será que meu filho não me ouve quando eu falo não? E aí? Não é aquela música não, viu, gente? E aí? Qual vai ser? Agora vai ter que escolher. Ou eu ou a cachaça. Se decidir beber, vocês fizeram essa musiquinha? Quem me conta aqui? Eu tive que fazer, vocês viram? Um adolescente me desafiou, né, gente? Eu passo atividade pra eles, ele passou pra mim. E a atividade que ele me passou foi dançar essa música. Tivemos que gravar um TikTok juntos. E dançamos essa música aqui no consultório. Né? Fazer parte da vida do adolescente, fazer a parte da vida dos nossos filhos é isso. Esses dias eu tive uma pergunta aqui. Uma criança de 7 anos perguntou pra mim assim: Marcela, por que os pais de hoje em dia não entendem as crianças? Fiquei só assim, aqui ó. Por que será que os pais de hoje em dia não entendem as crianças? Aí eu fiquei me perguntando, será que são só os pais de hoje em dia? Porque eu acho que lá de trás também não entendia, não. E aí nós vamos falar desse tema, né? Por que meu filho não me ouve quando eu falo não? Por que será, gente? Por que será? Vou falar algumas questões bem práticas para vocês de uma forma muito didática, muito direta. Primeiro de tudo, porque pai e mãe têm uma mania, que eu falo que é mania, chata pra caramba, gente, de falar não o tempo inteiro. A gente fala não para os nossos filhos o tempo inteiro. Eu costumo passar uma atividade de dever de casa para os pais. Eu passo para eles. Em 15 minutos, vocês vão marcar no relógio. 15 minutos, perto da criança. Você vai ficar com seu filho durante 15 minutos. Comece a contar quantos nãos você é capaz de falar em 15 minutos estando ao lado do seu filho. Então, gente, nós aculturamos, nós acostumamos, nós aprendemos e repetimos esse padrão, nós temos uma mania chata de falar não o tempo inteiro. Ou seja, o tempo inteiro para coisas realmente válidas, realmente que a gente precisa falar não, e para coisas aqui, ó, que a gente poderia falar sim, mas no imediatismo a gente tá lá falando não. Então, o que acontece, gente? As crianças, facilmente, elas param de processar esse não, até porque o não, porque não, exatamente. Pior ainda, né, como tá sendo colocado aqui, é quando a gente fala não, por que não? Por que não e pronto. Gente, eu falo com vocês, eu recebo muitos pais que falam assim, e muitas pessoas também, assim, de conhecimentos gerais, assim, que nem tem filhos e que falam assim, nossa, mas meu sobrinho, né, mas meu vizinho, nós crianças de hoje em dia estão tão inteligentes. Gente, existe o processo aí, né, da evolução do homem, do ciclo de evolução. Então, as crianças hoje, elas estão mais perceptivas. As crianças hoje já nascem no mundo em que vê o pai sendo participativo, a mãe sendo participativa, a mãe muito ativa, inclusive no ambiente da casa, no ambiente fora da casa, né? E as mulheres, principalmente, buscando essa questão, né, de serem vistas, de serem respeitadas, empoderadas. Então, a criança já nasce no meio, às vezes, de pessoas empoderadas, que cada um tem voz, cada um, né, recebe o respeito do outro, recebe a atenção do outro. E o que as crianças querem também? Elas também querem essa atenção, elas também querem esse respeito, elas também querem serem vistas e serem consideradas na sua necessidade. E quando a gente fala não o tempo inteiro, e especialmente o não sem embasamento, o não sem justificativa, o não por não,
Primeiro de tudo, as crianças não processam da mesma forma, porque cognitivamente, né, elas estão em construção. E segunda coisa, gente, as crianças de hoje, justamente, né, o tempo inteiro a gente vê, acho que na minha época eu era mais bobo, né, na minha época eu não tinha esses pensamentos, meu filho fez isso que eu achei muito evoluído, o meu sobrinho. Nós percebemos que as crianças, elas já estão nascendo diferente, né? O ciclo evolutivo já é diferente. Nós precisamos embasar quando a gente realmente fala não. Nós precisamos de embasamento para esse não acontecer. Mas a primeira coisa, prática, primeira coisa que nós podemos fazer para que os nossos filhos nos ouçam. E ouçam a necessidade do limite, a necessidade da fronteira, a necessidade do não. Para que os nossos filhos entendam não, o que nós precisamos fazer? Ir para o outro lado. O que a gente pode falar sim? O que a gente pode falar de maneiras afirmativas? Olha só, gente, nós acostumamos tanto a lidar com não, que mesmo coisas muito simples, a gente fala sempre da forma negativa, a gente sempre fala da forma castradora, né? Da forma punitiva, da forma, né, que limita. Olha o que nós podemos fazer. É um processo, primeiro, que a gente tem que pensar, a gente não está acostumado, não é natural pra gente. Então eu lembro que por vários momentos, quando eu comecei a fazer isso na criação com as minhas filhas, eu precisava de pensar mesmo, de passar por um processo aí racional, para depois ir acostumando com esse processo. Hoje já é mais natural para mim. Por exemplo, de falar assim, não pode brincar de bola dentro de casa. De que forma que a gente pode fazer isso de maneira afirmativa? Olha só, filho, bola é só lá fora, bola é na garagem, bola é na praça. Aqui em casa pode quebra-cabeça, pode livro, pode joguinho, pode tal coisa. Entendem? Eu precisei falar não para isso, apesar de ser uma negativa de jogar bola em casa. Olha como que a gente pode construir com os nossos filhos maneiras afirmativas, dando opções do que pode. Então, qual que é a grande diferença, gente? Por que os nossos filhos não ouvem o não? Porque a tendência do não é só restringir. A tendência do não é só limitar. E muitas vezes a gente não abre possibilidades para aquilo que pode. Então, a gente limita aqui sem abrir o caminho aqui. O que nós podemos fazer com os nossos filhos? Se isso aqui não pode, me dê opções daquilo que pode. Me dê opções daquilo que é válido nesse momento. Então, em vez de falar, não pode bola dentro de casa, eu posso falar, filho, bola é só lá fora. Bola é na praça, bola é na garagem, bola é na rua, bola é no sítio. Aqui em casa pode essas opções aqui. Quais que você quer? Entendem isso, gente? Conseguem compreender a diferença? Às vezes alguns pais falam assim, Marcelo, mas assim, é tudo a mesma coisa pra mim, é mimimi o não poder falar não. Gente, nós não estamos proibidos de falar não. Nós não estamos proibidos de falar não. Pelo contrário, por que a gente precisa conduzir dessa forma? Porque quando a gente falar o não, vai ser o não realmente castrador. Vai ser o não que limita. Vai ser o não que não tem negociação. Vai ser o não que não existem outras possibilidades. Entende? Então, o não pode jogar bola dentro de casa não é o talvez, um dia eu deixo, outro dia eu não deixo. É não. E aí, quando eu usar o não, a criança vai entender que o não é realmente o não. Ela vai entender que não é um talvez, que não é um sim daqui a pouco, depois que eu insistir muito, que minha mãe estiver muito cansada e exausta, ela vai lá e fala o sim. Não, o não vai ser verdadeiramente não. Entendem por que a gente faz esse movimento aqui? Porque quando a gente faz esse movimento aqui, né, da forma afirmativa, de tudo isso, a gente traz o não com a eficiência que ele precisa ter. Então, gente, quando eu escuto, por exemplo, ontem eu tava numa empresa de manhã, né? Depois eu fui pra casa ficar no meu momento lá de introspecção. Quando eu tava numa empresa de manhã, uma colega lá falou assim comigo:
Não, Marcela, mas quando você fala, né, com essas meninas, que você fala na hora de fazer isso e que elas te ouvem lá em casa, isso não funciona. Isso não funciona porque eu falo, né, meu bebê chora, ele não aceita, ele não... Gente, no primeiro momento não funciona. Por que no primeiro momento não funciona? Porque muitas vezes nós estamos acostumados, depois da insistência, depois que já aconteceu muita coisa e as mães estão exaustas, o que a gente faz? Quando as mães estão exaustas, a gente cede. Quando a gente está irritada, a gente vai lá e cede para ficar pronto, para acabar com aquilo, porque eu não aguento mais. Entende? E aí o nosso não vai perdendo a eficácia. O nosso não vai perdendo sentido. Então, para o não realmente ser ouvido como não para a criança, nós precisamos trabalhar as opções. Nós precisamos trabalhar as afirmações, nós precisamos trabalhar de uma forma leve naquilo que é possível, para quando eu falar não, lá em casa eu já uso inclusive essa expressão. Quando é não, eu já falo assim, filha, e sem negociação. Por quê? Porque quando pode ser negociado, elas sabem que eu negocio. Quando pode ser negociado, elas estão ali, elas entendem que pode ser feita alguma coisa. Então, gente... Por que a Marcela responde de hoje ser essa pergunta? Por que os meus filhos não ouvem não? Porque é uma grande queixa que os pais têm de acreditar que eles estão falando e não tá adiantando, que os filhos não estão ouvindo, que os filhos não conseguem processar. As crianças, elas conseguem processar de outras formas, mas ela consegue entender limitação. Quando a gente coloca escolhas possíveis, mas escolhas limitadas. Quando a gente direciona o olhar. Aqui, ó, aqui é a bola, que não pode mesmo brincar dentro de casa. Vamos sair só da bola e vamos direcionar para outros olhares, para outras coisas que pode. Ah, é a mesma coisa lá, colocar o dedo na tomada. Não pode colocar o dedo na tomada. Aqui você vai criar uma expectativa, uma ansiedade. O que será que tem ali? Por que será que não pode? Então aqui, ó, colocar o dedo na tomada dá choque e machuca. Pode colocar o dedinho, sabe onde? Aqui, ó, nesse pote de água. Pode colocar o dedinho, vamos jogar um pouquinho de feijão aqui para você mexer no feijão, no arroz. Pode colocar o dedinho ali, ó. Tá vendo aquele brinquedinho seu? Aperta o botãozinho vermelho e vê o que acontece. Então, entende? Eu redirecionei para as possibilidades do sim. Muitas vezes a gente faz a castração aqui, né? A gente faz esse processo da limitação aqui e não abre a possibilidade do que realmente a criança pode fazer, tá? Então, pensem nisso, tá? Pensem em formas mais efetivas de vocês realmente conseguirem conduzir o trabalho com as crianças. Num primeiro momento aqui, gente, vai ser desafiador. Muitas vezes nós vamos precisar pensar, né, antes de agir, antes de falar, mas à medida que a gente vai fazendo esse esforço e colocando isso, a gente consegue avanços. E mais uma questão do não, gente, é a coerência. Por que muitas vezes os nossos filhos não ouvem esse não e não processam esse não? Porque muitos adultos, muitos pais, na atitude, não são coerentes com aquilo que eles falam, né? Às vezes não pode jogar a bola dentro de casa, mas daqui a pouco tá lá a mãe chutando bola com o pai brincando ali, por exemplo, né? Não pode comer doce durante a semana, mas a mãe vai lá depois do almoço, pega um chocolate. Então essa coerência que os pais trazem para a relação no seu posicionamento ajudam a criança a processar esse não, tá? Por quê? Porque ela entendeu que o não é específico para ela. O não é para casa, né? As pessoas são coerentes na forma de agir diante dessas fronteiras, desses limites que são colocados, tá? Então, trabalhem as possibilidades do que pode, tá? De forma restrita, que são opções limitadas, mas em vez de só fechar no não, direciona a criança para aquilo que pode, tá? Não pode brincar com tela. Claro que as crianças vão ficar extremamente irritadas, que as crianças não vão gostar, não vão nos obedecer, porque a gente não traz outras atividades interessantes.
A gente não mostra outras possibilidades do que pode. Muitos pais querem reduzir a qualquer custo as telas. Mas qual que vai ser a substituição? O que nós vamos abrir aqui? Quais são as coisas gostosas, bacanas, que as crianças vão interagir aqui que vão fazer sentido? Entendem essa diferença? Então, não foca só no fechar aqui, foca em abrir as possibilidades daquilo que é válido, daquilo que pode ser feito, daquilo que a criança gosta, daquilo que é interessante, daquilo que enche o tanque, que vibra a energia, ok? Então, trabalhem esses 3 pontos, que é, em vez de a gente falar não o tempo inteiro, da gente observar, realmente fazer de uma maneira afirmativa, não pode brincar de bola. Filho, bola é lá fora, lugar de bola é lá no campo, é lá na praça, é lá na garagem. Buscar opções do que pode, então você fechou aqui, direciona para aquilo que pode. Busque opções, dentro de casa pode o quê? E ser coerente. Coerente na sua postura, coerente no seu posicionamento. Quando você começar a fazer isso, a criança vai entender e vai processar melhor esse não. Não porque a mamãe não quer, não porque sou eu que manda, a criança vai parar de fazer em algum momento. Mas ela vai parar de fazer porque ela sente medo, ela vai parar de fazer porque ela pode perder alguma coisa com isso, ou ela vai parar de fazer porque a gente usa da recompensa e ela pode ganhar alguma coisa com isso. Ela não vai parar de fazer porque ela processou, porque ela entendeu, porque foi direcionada para outras atividades. Então pensem nisso, sobre esse Marcela Responde de hoje, e faça o seu filho entender no momento do não, que aquele não realmente não tem possibilidade de negociação. Aquele não é onde vai ligar o alerta ali, ó. Agora eu sei que é não. Então, para que o não seja efetivo, a gente tem que trabalhar esses 3 passos antes da gente querer que os filhos realmente entendam o não. Combinado, gente? Tudo bem? Respondida a pergunta, por que seu filho não te ouve quando você diz não? Então tá bom, aqui, ó, um beijo pra vocês. Quem ainda não se cadastrou para a semana mais louca e transformadora da sua jornada como mãe, a gente já começa na segunda-feira. Só colocar no link aqui, fazer o seu cadastro, começar a receber conteúdos. E quem quiser participar do desafio no grupo de WhatsApp, em que eu vou mandar desafios diários, trocas diárias e muitas surpresas, só entrar no nosso grupo de WhatsApp, que eu vou colocar aqui agora nos stories, tá? A partir de segunda-feira. E quem já tiver engajado, quem já tiver no grupo, no domingo, eu já começo com a primeira atividade, ok? Um beijo pra vocês!